Oi, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de redação aqui do Método Mil com a professora Carla Kurz. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre sustentabilidade. Olha que eixo temático super quente para as redações. Afinal de contas, em todo o mundo fala-se sobre meio ambiente, fala-se sobre sustentabilidade. Bom, mas eu estou aqui hoje para te ajudar a criar repertório para escrever uma linda redação sobre sustentabilidade. E a primeira coisa que você precisa entender, né, é que existem várias maneiras de você começar a sua redação, né? Ou seja, a sua introdução. E uma das estratégias de iniciar a redação é fazendo uma alusão histórica, a fazer uma alusão a um acontecimento importante do tema que você vai abordar na sua redação. Então, para o tema de sustentabilidade, você pode citar a Conferência de Estocolmo, que aconteceu em 1992, lembrando que Estocolmo, né, é a capital da Suécia, e lá, então, eles começaram, nós podemos dizer assim, que foi a primeira reunião mundial para debater o conceito de sustentabilidade. E desde lá até os dias de hoje, essa sustentabilidade se tornou um assunto para ser tratados por todos, seja cidadãos, seja estados, seja empresas. Ou seja, o que você vai colocar na sua redação? Você pode dizer, então, que há décadas que o homem percebeu que a exploração indevida dos recursos naturais pode inviabilizar a qualidade de vida das gerações futuras. E aí você, para dar a sustentabilidade, para mostrar que o homem percebeu, você cita a Conferência de Estocolmo em 1972, tá? Então tá aí. Há décadas que o homem percebeu que a exploração indevida dos recursos naturais pode inviabilizar a qualidade de vida das gerações futuras. E cita, portanto, a Conferência de 1972. Foi a primeira conferência que reuniu aí líderes do mundo todo para discutir aí o conceito de sustentabilidade. E desde então, portanto, nós temos aí uma responsabilidade comum, seja a sociedade, seja o Estado, seja as empresas, em manter, então, o compromisso com a sustentabilidade em suas ações. Bom, mas se você tiver que falar especificamente do Brasil, você não pode esquecer, então, que o Brasil, né, dentro do nosso arcabouço legal, existem leis e existem órgãos para assegurar a preservação do meio ambiente. Entretanto, aí você pode problematizar, inclusive, a sua redação, você pode dizer que não é apenas de questões ambientais que a sustentabilidade cuida. Olha só que sacada. Né? Você vai lembrar isso das suas aulas de geografia, mas vai ficar muito legal se você escrever sobre isso. Tá? Porque quando fala-se em sustentabilidade, ela também está voltada para a preocupação social, aquela que garante a qualidade de vida e o bem-estar da população. E para uma economia mais justa. Então, sustentabilidade, ela está baseada num tripé. O tripé que é constituído por meio ambiente, economia e sociedade. Então, esses três elementos sempre estão juntos na discussão de sustentabilidade. Tem que ser ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável, né, para estar incluso dentro dessa ideia de desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade. Agora, o que a gente percebe isso vem acompanhado de uma atualidade, né? Porque apesar de tantos meios, seja as conferências mundiais, sejam os órgãos responsáveis pelo meio ambiente, seja a legislação de uma forma geral, né? Apesar de todos esses meios para tornar o Brasil um ambiente mais sustentável, grande parte dos princípios ainda não são vistos na prática. E essa pode ser, inclusive, a tese da sua redação. Que apesar do arcabouço legal, apesar de todas as reuniões já realizadas, inclusive aqui no Brasil, como a ECO 92, e com todos os princípios ambientais que a nossa legislação tem, ainda nós não vemos, a gente não consegue perceber profundamente, pelo menos, os princípios da legislação na prática. Então, ainda existe, por exemplo, e aí você pode se exemplificar, porque lembra que quando você faz uma afirmação
num texto dissertativo argumentativo, você precisa o quê? Você precisa mostrar que aquela sua argumentação está correta. Então, você pode dizer que ainda existe uma exploração desordenada dos recursos e, além de acabar com as fontes naturais, podem colocar em risco a população. Então, você pode exemplificar com a contaminação industrial das águas, você pode exemplificar com o plantio, né? O plantio com o uso de pesticidas, que compromete não só os vegetais, mas também o solo e a água. Você também pode citar a extração dos recursos minerais desordenada, que acaba com ecossistemas inteiros, e ainda pode colocar em risco a população ao entorno, e inclusive dois grandes exemplos que aconteceram em Minas Gerais, que é a Mariana e Brumadinho, podem ser citados na sua redação. Então, assim, o que você conclui, por exemplo, num parágrafo, depois que você explicar tudo isso? Que o desenvolvimento sustentável não será alcançado apenas com a mudança de postura das empresas e do governo. Tá? É muito importante que a população também seja conscientizada, tanto ambientalmente quanto nos aspectos social e econômico, porque você já sabe agora que desenvolvimento sustentável não é só uma questão ambiental, é uma questão social e uma questão econômica. Então eu volto para frisar isso aqui para você provar. Veja, se o tema da sua redação for sustentabilidade, você terá que explicar o desenvolvimento sustentável. Ou seja, alcançar o desenvolvimento sustentável é sim trazer uma sociedade conscientizada ambientalmente, mas também preocupada e comprometida com o desenvolvimento social, com o desenvolvimento econômico. Tá? Então, existem práticas, né? Por exemplo, né, se você tiver que citar, se você tem né, essa estratégia argumentativa mais tranquila para você, você pode lá citar as práticas que individualmente podem ser realizadas, separação do lixo, coisas que você já sabe, você só vai escrever ali, né? Coleta seletiva dos resíduos, consumo consciente. Eu acho muito legal o consumo consciente como uma forma de argumentação. Então, essa questão do racionamento da água, da energia, preferência por embalagens ecológicas, né? Aquelas feitas de tecido, papel, por exemplo. Tá? Então, hoje, nós já percebemos que a sustentabilidade não é um discurso alternativo, né? Aquele fora do sistema socioeconômico. Na verdade, a sustentabilidade é uma forma de regular o capitalismo para que a exploração, seja de recursos, seja de pessoas, não aconteça de maneira predatória, desenfreada, mas que encontre, então, um equilíbrio para possibilitar um mundo mais humano e que também respeite o meio ambiente. Tá? Então, o importante, né, para estarmos cada dia mais próximos desse cenário é fazer aí a parte de cada um. Então, as empresas fazerem a sua parte, a sociedade a sua e o Estado seu, a sua parte. Né? E assim a gente consegue garantir o desenvolvimento sustentável. Viu? Que até o momento dessa aula, você já deve ter percebido que sustentabilidade é um assunto muito interessante de se tratar. Os argumentos são relativamente tranquilos de serem postos na sua redação. Basta você ter a habilidade aí de desenvolver essa redação e aí você precisa de treino, tá? Claro que você precisa de treino. Então vamos lá resumir o que eu falei até agora. E você tem que inserir e tem que estar bem claro isso para você, porque isso realmente precisa estar presente na sua redação. Que é o tripé da sustentabilidade, que apesar da relação do homem com o meio ambiente ter sido o foco para o significado de sustentabilidade, existem alguns fatores que estão interligados e promovem esse benefício de forma integral. Então, o tripé que apoia a sustentabilidade é formado pela questão ambiental, então está relacionado ao desenvolvimento sustentável, por meio, por exemplo, da preservação e recuperação do meio ambiente, é observada a forma como o ser humano e as suas organizações, seja comunidade, seja governo, seja empresas, impactam a natureza e quais são as técnicas que podem reduzir e até mesmo reverter o cenário de degradação. Então, essa é um aspecto, né, que é o aspecto ambiental. Depois nós temos o aspecto social, que também é importante entender as condições e qualidade de vida das pessoas, tanto nos aspectos da saúde, que é um tema aí a saúde muito provavelmente estará sendo cobrada nos próximos anos aí ainda nos cursos, nos vestibulares, no Enem, né? Também a qualidade de vida na questão da inserção social e também como outros fatores que favorecem as condições de vida, como, por exemplo, a educação,
O emprego, a renda, condições de lazer, acesso à cultura, tudo isso faz parte do desenvolvimento sustentável. E o terceiro aspecto do tripé da sustentabilidade está a economia, o aspecto econômico. Então, além do lucro, que é óbvio, né, o foco principal da economia sustentável é o respeito à natureza, dos métodos de produção até a logística, o material, as embalagens utilizadas e tudo mais. E também é fundamental o respeito com as pessoas envolvidas, ou seja, os colaboradores, a comunidade no entorno da empresa, né, o público final, todo mundo tem que ser levado em conta. Tá? Então, esse é o tripé da sustentabilidade, além do tripé da sustentabilidade, que serve, portanto, como um parâmetro para entender se o processo é realmente sustentável, existem muitos campos em que esse conceito pode ser aplicado. Você pode falar em sustentabilidade ambiental, que é uma das bases da sustentabilidade, que é o campo ambiental, aquela que cuida das relações equilibradas entre homem e natureza. Isso não significa que a sustentabilidade seja contra o beneficiamento de matérias-primas, que tem gente que fala assim, esse discurso ambiental é para impedir a riqueza. Não, não é isso. Na verdade, a sustentabilidade, ela quer minimizar o impacto ambiental causado pelas ações. Por exemplo, o reflorestamento de áreas degradadas, o manejo sustentável, a exploração dos recursos renováveis da natureza sem as consequências desse ato em grande escala. Tá? Também na sua prova pode aparecer a questão da sustentabilidade empresarial. Né? Então, quando divulgado na mídia, esse tipo de ação pode até parecer como uma estratégia de marketing, né, que fortalece uma marca. Entretanto, os fundamentos da sustentabilidade empresarial estão ligados a uma preocupação da empresa de estar alinhada ao gerenciamento mais humano dos colaboradores e o cuidado com os recursos naturais usados em todos os processos. Então, a sustentabilidade empresarial, ela se mobilizará com a comunidade do entorno, os processos que podem diminuir a pegada ambiental, como digitalização para reduzir o uso de papel, a substituição de copos descartáveis por permanentes, né? Também o desenvolvimento de causas nobres. E ainda existe a sustentabilidade econômica. Né? Então, com o desenvolvimento tecnológico, a economia não deve estar ligada apenas ao seu próprio crescimento, pode gerar uma exploração de recursos naturais e de pessoas além do natural. Então, com a adoção das políticas ambientais, é também um interesse real pelo bem-estar social. A economia se transforma em uma ferramenta para garantir as condições básicas a toda a humanidade e a preservação da natureza. Nós também temos a sustentabilidade social, que é uma vertente que se observa a respeito das condições de igualdade da população. E um bom exemplo, e muito atual, que também pode aparecer na sua prova, então se aparecer algum tipo, por exemplo, um exemplo que seria uma sustentabilidade social é o respeito à diversidade cultural. Então, se, por exemplo, o tema for sustentabilidade social, você pode citar a diversidade cultural. Ou, se for o tema for diversidade cultural, você pode falar que ela está inserida dentro de uma discussão de sustentabilidade social. Bom, quais exemplos você pode usar na sua redação de sustentabilidade? A sustentabilidade, você já percebeu, não tem apenas a preocupação em preservar o meio ambiente, prevenindo desastres ambientais. Não é só isso. Né? Mas ele pensa o quê? Em garantir recursos para gerações futuras. E, além disso, está ligado ao respeito ao próximo e ao bem-estar geral. Tá? Leva isso para sua prova, leva isso para sua redação. Inclusive, existem ações dentro de cada perspectiva que a gente conversou agora, que pode ser algo coletivo, que muitas vezes, mas outras que podem ser realizadas, inclusive, individualmente. Quais são elas? Então, eu vou dar para você aqui alguns exemplos de ações sustentáveis que você, numa dessa, pode também inserir na sua redação. Que é o estímulo ao uso de energias renováveis, ao invés de combustível fóssil. A reciclagem de lixo você pode colocar também como um tópico de proposta de intervenção, por exemplo, na conclusão. A recuperação de áreas degradadas, juntamente com a preservação da natureza. O uso de meios de transporte limpos, né, que não polui, como por exemplo é o caso da bicicleta. Né? Além de ser fit, ainda você vai lá e ajuda o meio ambiente. Técnicas de plantio sem agrotóxicos e que não agridam o solo, né, a água, o ecossistema, de forma geral. Também pode sugerir a redução do consumo de carne. Você pode dar preferência a embalagens biodegradáveis ou duráveis e também ter o consumo mais consciente e menos impulsivo. Tá?
Agora, uma carta na manga, que eu falo, gente, todo aluno que está se preparando para fazer redação tem que saber, tem que ter, tá? Junto com ele, são aqueles 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável feito pela ONU, tá? Esse documento é conhecido como Agenda 2030. E ele é tão importante, mas tão importante para você fazer uma boa redação, porque são muitos, são 17 objetivos que podem ser apresentados em tantas temáticas de redação. Olha, só para começar aqui os objetivos, ó, erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, promover saúde e bem-estar social, educação de qualidade, igualdade de gênero, saneamento e água limpa, energia limpa e acessível a todos, trabalho decente aliado ao crescimento econômico, inovações de infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção com responsabilidade, ação contra o crescimento, conservação da vida aquática, conservação da vida terrestre, paz e justiça social com instituições eficazes e parcerias globais para a sustentabilidade. Tá vendo? Então, assim, são 17 objetivos que cada um desses tópicos dá uma redação inteira, gente. Uma só para deixar pouco, mas várias redações, tá? Então, assim, esses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável está dentro desse aspecto que nós estamos falando, que é o ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. Tá? Então, o conceito de desenvolvimento sustentável é uma prática que precisa ser aplicada globalmente. Não basta, né, aplicar num só espaço. Então, independentemente das fronteiras, os efeitos nocivos da degradação do meio ambiente são sentidos por todos, o que faz com que uma consciência mundial surja em prol da preservação ambiental, e por isso que o Brasil é tão pressionado. Né? Porque a discussão do desenvolvimento sustentável, ele não pode ser executado apenas por um país, mas tem que ser executado por todos. Né? E a melhor maneira de entender a importância do conceito do desenvolvimento sustentável é pensar nas futuras gerações. Então, se precisamos utilizar recursos naturais para sobreviver nos dias de hoje, é fundamental ter consciência de que as gerações que virão depois de nós também vão precisar desses mesmos recursos para manter a sua vida. Ou seja, mais do que um discurso político, né, ou ativista, o desenvolvimento sustentável é uma necessidade de primeira ordem, visando a preservação e, em última instância, a própria espécie humana. E isso, inclusive, você pode usar como tese. Tá? Você pode colocar como tese que, justamente, a sustentabilidade vai além do discurso político, além daqueles grupos ativistas. O desenvolvimento sustentável é uma necessidade de primeira ordem, porque a nossa sobrevivência depende dela. Certo? Bom, gente, é isso. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Um grande beijo para você e até mais.